Tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar. Faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 539 99 47 9867 ou no 539 99 74 1700 e também no 539 99 90 7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99160 202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Viva a vida acusticamente! A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tua Saúde. E hoje eu, Márcia Betina Barbosa, vou substituir a Fábia, né, que está com outros planos para hoje à noite, mas semana que vem ela já retorna para vocês não sentirem muita falta dela. Assista nosso programa na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no youtube.com.br/acústicafm ou no facebook.com/acústicafm e acompanhe o programa em vídeo. Você também pode enviar a sua mensagem de áudio, vídeo ou texto no WhatsApp da Acústica, que é 51 986 369700. E você pode também nos acompanhar pelo aplicativo da Acústica. Esse programa Tua Saúde de hoje começa com o oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias, cuidando de você, MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida, Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e Andresa Woloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista. E hoje, lá nas Óticas Carol, esse mês e o mês que vem, estão com uma super oferta. As lentes multifocais, aquelas que a gente enxerga de perto e de longe, com antirreflexo por 10 vezes de R$ 29,90. Óticas Carol, em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. A dica da Vitale é perder peso de forma saudável. Coma devagar, respeite a saciedade do seu corpo. Beba mais água durante o dia, faça algum exercício físico, durma um sono de qualidade. E Andresa Woloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo telefone 51 98144 0140, ali no Olavo Moraes 644, no Executive Center, sala 607. E, pois bem, essa semana a gente teve uma amostra, né, de como será o nosso verão, né, com muito sol e muito calor. E corpos muito expostos também. E quem não deseja ter aquele corpo escultural, né? Aquela perna bem torneada, aquele abdômen em formato de tanquinho.
E tanto os homens quanto as mulheres almejam essa beleza física, né? Colocar aquele biquininho na praia e se sentir maravilhosa, né? Isso não tem preço, né? Mas, na verdade, tem muito esforço. E o nosso tema de hoje à noite é como preparar o nosso corpo para o sol do verão. Estão aqui comigo hoje, então, a Tanara Stumpf-Wingert, que é nutricionista funcional, ortomolecular e materno-infantil. Boa noite, Tanara, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E aqui ao meu outro lado está a Michele Stepanski, que é fisioterapeuta dermatofuncional e biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Michele, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Márcia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Que bom, eu também. Louca para ouvir as novidades aí. Temos várias dicas. Tanara, então eu começo contigo. Então a primeira pergunta que eu quero saber é se, como a gente está ali, né, na beiradinha do verão, quero saber se em pouco tempo é possível a gente atingir aquele nível de satisfação com a gente mesmo, né? De achar nosso corpo legal, de estar tudo em cima, né? Mas sem radicalismos, né? Sendo que a gente tem pouco tempo. Ou a gente precisa colocar um zíper na boca para a gente conseguir, nesse curto tempo, espaço de tempo, a gente ter o corpo dos sonhos. Bom, na verdade, assim, quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em mudança de hábitos. E o que vai fazer a diferença é a constância. Não adianta o paciente perder 5 quilos num mês e no outro mês recuperar tudo que ele perdeu. Por isso que quando a gente fala em constância, a gente fala em trabalhar durante o ano inteiro para chegar no verão com o resultado que a gente gostaria. Mas, como nós já estamos no finalzinho de outubro, não tem como, a não ser que a pessoa... é que daí também vai depender do quanto que cada um quer melhorar, né? Mas vamos pensar assim, ó, se quer uma mudança radical, vai sim precisar ter atitudes radicais. Vai precisar botar um fecho na boca, vai daqui a pouco ter que mudar os hábitos, no sentido de tirar alguns alimentos, porque tem toda a questão de processo inflamatório. Então, assim, às vezes ela vai perder um pouco de massa gorda, vai perder um pouco de massa muscular, mas vai ter toda aquela melhora de disposição, vai ter toda a melhora da parte estética, de celulite, né? De inchaço, retenção de líquido, que agora no verão, no calor, fica muito mais aumentado. Então, para um espaço curto de tempo, sim, precisa fechar a boca e precisa de um pouco de radicalismo. Até porque o nosso corpo, ele precisa de uns 21 dias, mais ou menos, tendo o mesmo hábito para que aquilo se torne... Um novo hábito. Na verdade, para que aquilo fique instantâneo. Exemplo, vamos supor que tu acorda 10 horas da manhã todos os dias. Daí tu vai ter que começar a acordar às 6 da manhã. Nos primeiros dias, tu vai morrer de sono, aquilo vai ser muito difícil para ti. Mas depois de umas 3 semanas, o teu corpo já vai acordar sozinho, assim. Então, tu já vai estar acostumado com aquilo. E aí entra o hábito de tomar água, ou de daqui a pouco tirar a sobremesa, ou de dormir mais cedo, ou de praticar uma atividade física. Nada vem sozinho, assim, sabe? Então, tu precisa fazer vários dias a mesma coisa para que daqui a pouco o corpo se acostume. Então, fazer virar uma rotina, né? Fazer virar uma rotina. Exatamente. E me diz uma coisa, qual é a maior dificuldade que os pacientes têm, assim? Se a gente for pensar nessa radicalização, tá? Eu quero perder, sei lá, 5 quilos em um mês, tá? Eu preciso perder 5 quilos em um mês. O que é mais difícil para a pessoa? É parar de comer doce? É pular o café da manhã, fazer o jejum intermitente? Qual é a queixa assim, mas isso eu não consigo? Ou varia muito de pessoa para pessoa? Varia muito de pessoa para pessoa. Porque algumas pessoas têm muita fome de manhã, outras pessoas têm muita vontade de comer doce, outras já não são do doce, são da comida. Eu vejo que, para a grande maioria, a dificuldade está no horário da noite. Quase todas as pessoas têm dificuldade em ter uma constância em plano alimentar na parte da noite. Isso porque durante o dia a gente está trabalhando, um nível de estresse muito grande. Então, quando tu chega em casa, tu relaxa. Às vezes, tu então sente que tu está com fome. Outras vezes também porque tu te estressou demais, então tu quer ter o prazer em comer alguma coisa gostosa, tu acaba querendo exagerar. Hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje eu mereço uma pizza, então, um refrigerante. O horário da noite é uma grande dificuldade pra maioria. É mais um desafio meio que geral, assim. Meio que geral. Mas daí, assim, aí que tá também a importância de ter uma orientação. Porque mesmo falando em radicalismo,
não significa passar fome. Sim. Então, quando as pessoas resolvem fazer uma dieta por conta, elas pensam que elas precisam passar fome e não comer. E daí elas acabam não conseguindo, e em algum momento gera uma compulsão, e daí elas pegam e comem muito. Bota o pé na jaca. E não, se tu, orientado por um profissional, souber administrar as refeições, os tipos de alimento a colocar, tu vai precisar, sim, não comer doce, mas tu não vai passar fome. E dependendo, se tu entrar com a suplementação de alguns nutrientes, né? Trabalhar a parte intestinal, enfim, daí varia de cada paciente, tu vai conseguir modular essas compulsões. Sim. Então... E o que eu observo, assim, que às vezes a pessoa consegue segurar de segunda a sexta, né? Mas chega assim, ó, sexta de noite, sábado, elas vão para casa de alguém, vão para uma festa, vão sair para jantar, enfim. E aí o ambiente modifica elas, né? E eu li que a gente é que tem que modificar o ambiente na volta da gente. Porque senão a gente é engolido pelo ambiente, né? Então, se tu vai, por exemplo, tu não pode comer doce, tu tem que fazer uma... Aí tu chega na casa da pessoa, né? Ou no restaurante. Todo mundo comendo só doce, todo mundo bebendo, e aí tu não pode beber. É um desafio isso aí, é uma coisa assim... mas é que daí, tem que ter muito foco, né? Tem que ter muito foco, mas a gente precisa ser meio que reto e direto com a gente mesmo, sabe? Que é o que às vezes eu falo pro paciente. O que tu quer? Tu quer emagrecer? Tu quer entrar naquela roupa que tu não tá servindo? Tu quer chegar no verão te sentindo melhor? Ou tu quer sentir o prazer de comer? Porque as duas coisas não vai dar. Bem momentâneo, por sinal. Mas a gente se arrepende depois. O que mais tem de comentários, assim, é sobre isso mesmo. A dificuldade da constância de tu manter a dieta por mais tempo, de tu te manter regrada, né? E em questão de cabeça mesmo, porque tu vai ter um ambiente social, tu vai sociabilizar com outra pessoa, tudo envolve ou a bebida, que muitas vezes já é, né, contraindicado pra gente poder ter uma perda maior de peso, né? E a comida vem secundariamente, né? Sim. E o fato da compensação que tu falou, que eu acho que também, que eu vejo, é a pessoa chegar no final de semana, poxa, eu mereço, né? Aquele momento. Aí os 2 quilos que ela perdeu de segunda a sexta, ela ganha tudo sábado e domingo. E aí que a Tanara, mas tu sabe, e a gente, no fim, lidando com um paciente que precisa, né, tentar fazer ele entender que é constância, que, né, que esse período ele vai passar por toda a vida. Daqui a pouco não é o que ele não possa comer também em um dia, né, eventualmente alguma coisa. Mas é a constância dele não sair todos os dias naquele evento social E, na verdade, assim, eu sou meio contra o radicalismo, tá? Eu acho que para uma grande maioria isso não funciona mesmo. A gente tá falando com quem busca o resultado agora, né? Urgente. Preciso. E daí a gente fala assim, tipo, 2 semanas de um pouco mais de radicalismo. E o final de semana é sempre complicado. Então, eu vejo que é o que eu sempre digo para os meus pacientes. A gente precisa se organizar. O que tu vai ter esse final de semana? Eu vou ter isso, isso e aquilo. Tá, em qual momento tu vai querer curtir em tomar uma bebida ou em comer um doce? Naquele momento em especial. Sim. Então naquele momento, te organiza e aproveita. Mas nos outros, daí tu vai preparado pra tomar uma água ou pra não comer, porque tu sabe que tu vai ter um momento que tu vai relaxar. Então, eu vejo que o que falta muito é a organização, de tu pensar, o que eu vou fazer esse final de semana? E também buscar por opções mais saudáveis, o tipo de bebida, né? Enfim, o tipo de comida. E hoje em dia essa questão da comida tá fácil, né? Porque tem muita gente vendendo, assim, essas opções de marmitas fit, né? Verdade. Que tem uma opção mais saudável do Às que vezes a pessoa não tem tempo, né? Antigamente não existia muito de isso. preparar, de reservar. Porque às vezes aí eu ia entrar numa outra questão, que é dentro de casa, né? Porque às vezes a pessoa não pode comer um monte de coisa, mas todas as gavetas e a geladeira que ela abre, aparece tudo que ela não pode comer, né? Sim. Então o pessoal de casa também tem que colaborar um pouquinho, né? Porque é a família que tem que entrar naquele ritmo mais saudável, né? Mas tu sabe que a gente diz, e é fato, que o exemplo é que arrasta, né? Sim. E quando um da família decide mudar, ele também não pode querer que os outros todos mudem, caso eles não queiram. E ontem eu tava atendendo... Hoje de manhã eu tava atendendo uma paciente que ela disse pra mim assim, que pra ela tava sendo bem difícil no início, porque ela tava bem ali certinha, enquanto que o marido e o filho faziam outras coisas. Foi que agora o filho dela... Ai, mãe, como tu tá ficando bonitona, eu vou começar a querer fazer que nem tu. Então, assim, a gente precisa ter consciência do que a gente quer e buscar por aquilo.
e Não perdeu o foco. não perder o foco, porque quem mora com a gente acaba vendo como tu te sente, porque a gente tá falando de estética, mas uma das coisas que mais aparece no consultório é como a pessoa se sente bem. Porque assim, se alimentar de forma mais saudável não vai só te trazer menos peso, mas vai te trazer uma autoestima muito melhor. Com certeza. E até uma disposição, e uma né? disposição muito melhor. Benefícios vão fala. além, né? Então, assim, E aquelas dores, né? Porque come muita coisa que inflama, dor articular, dor aqui, dor ali. Nossa, isso melhora muito. E daí, quando as pessoas, assim, os familiares, na verdade, veem que tu tá te sentindo muito melhor, tu acaba arrastando eles junto. Sim. Então, assim, alguém tem que dar o pontapé. Ou tu vai dar o pontapé pra levar a família inteira pro lado positivo, ou vão te levar pro lado negativo. Então, eu sei que esse pontapé cabo de inicial é força aí. bem difícil. Ou Mas a força de vontade Ou tem que vão ser que nem minha mãe, que tem várias barras de chocolate escondidas no armário, que não tem dia que eu chegue. Ela come escondido. Não, nem escondida, ela come e oferece mesmo. Ai, mas é só uma mordidinha, só um pouquinho. E a gente tem que lutar pra não comer, né? Mas sempre tem. E aí, Michele, eu quero saber de ti agora. Essa parte estética, né, de tratamentos estéticos, assim, a gente tem um resultado em pouco tempo também? Ou isso é bem a longo prazo? Não, assim, ó, a gente tem vários tipos de tratamento, né, estéticos. A gente tem aqueles que demandam um tempo um pouquinho maior para a gente poder observar uma resposta maior, principalmente até quando a gente fala mais em questão de flacidez. Quando a gente fala mais em gordura localizada, associada a uma boa alimentação, a gente tem uma resposta mais imediata, né? Claro que daí precisa do acompanhamento esse multidisciplinar para a gente conseguir obter uma resposta boa. Mas a gente consegue fazer um detox bem forte, assim, para a praia, né? Questão de gordura, celulite. Então, isso a gente consegue. Tem os não invasivos e as partes, né, que é ou minimamente invasivas, que a gente tem respostas mais rápidas mesmo para o verão. Não, porque a flacidez é uma questão toda de produção, estímulo de colágeno, Exato. né? E também isso entra depende muito mais da fisiologia, da produção de colágeno do corpo. Então, a gente tem, né, que ter um pouco mais de paciência para ela. E, normalmente, quando a gente já vem num processo de emagrecimento assim, que a gente já vem com acompanhamento da Nutri, já faz algum tratamento para gordura localizada, o ideal é que já entre junto, né, o tratamento para flacidez, porque querendo ou não, a pele já fica com mais um certeza, a pessoa perde quando perde muito peso, né? Exato. E de forma muito rápida. A flacidez, então, ela vem também, vem bem aparente. Então, tem que tudo andar meio junto mesmo, né? A gente pensar no global do paciente para ele poder sair bem, não só sem a gordura, mas com uma pele firme, uma pele boa, né? E qual é o teu público? É mais público jovem ou pessoal... É uma faixa etária em torno de 30 anos até 60 anos, é a maioria, média, né, em torno disso. Poucos homens, mas no verão agora eles querem buscar um tanquinho, né? Então a gente tem os tratamentos um pouquinho mais fortes, assim, que eles não conseguem buscar na academia, né? Ou na atividade física em geral. Então a gente tem tratamentos assim para eles, então eles buscam mais nessa época mesmo. Sim. A mulher tem uma constância um pouco maior, né? Então já vai desde o inverno se cuidando um pouquinho mais e chega no verão, dá um enfoque maior, né? Com certeza. Ou por algum objetivo, né? Eu tenho tal coisa para fazer, então vou buscar, né? E agora é a época que realmente é o mais procurado, né? O verão é... E me diz uma coisa, em questão de preço, assim, esses custos, eles são muito caros? Como é que funciona? Não são. Até, inclusive, a clínica está em promoção, porque está aniversário. Tá de aniversário? Amanhã está de aniversário. E então os valores são bem variados, assim, tá? Normalmente os mais em conta são a parte de eletroterapia, que a gente chama, que são os não invasivos, né? Então eles é bem acessível realmente para qualquer um fazer, né? Que claro que acaba não se tornando uma prioridade, eu entendo, né? Que né, a gente tem que às vezes optar por. Mas ele é bem em conta, é bem acessível.
A parte mais invasiva, que a gente precisa um pouquinho mais de tempo também, ele acaba se tornando um pouquinho de custo mais alto, né? E aí isso é dependendo de uma avaliação. Então a gente vai ver o que seria realmente indicado para cada pessoa, né? Porque precisa dessa anamnese, ver o que é indicado, se tu precisa de tal procedimento, se precisa pegar um pouco mais pesado, se precisa auxiliar nessa questão de aumento de metabolismo, controle de ansiedade, que a gente tem muito, assim, né? Ali também associar a... que eu acho muito importante também essa parte de suplementação, né? Que eu acho bem legal, bem cereja do bolo, assim, né? Que a gente já vem fazendo várias coisas ali de procedimento estético, cuidando da alimentação, fazendo uma atividade física, e a gente dá a cerejinha do bolo com essa suplementação oral, né? E o pessoal então, gosta, né? Percebem o resultado. Até a gente estava comentando antes, né? Que mudou um pouco essa percepção das pessoas sobre essa suplementação oral, né? Antigamente a gente não se falava muito. A gente já trabalhava há muito tempo porém não era tão bem visto, parece. E aí, com questão de pandemia, teve esse benefício, né? Porque todo mundo quis suplementar tudo que é vitamina, tudo que... Todo mundo né? queria ficar blindado aí contra o Covid, tipo, né? Imunidade. Sim, imunidade, é lá verdade. em cima, né? Então, essa questão também mudou um pouco, né? A questão da suplementação de colágeno, né? Daqui a pouco também agora tá bombando, né? A suplementação colágeno. Todo mundo quer, né? Todo mundo me pergunta, enfim. E aí isso é uma cerejinha do bolo que eu acho bem interessante pôr. Então, quanto mais coisas associadas na pessoa, né? Mais resultado ela vai ter. E aí também mais aumenta o custo, né? Então, isso, claro que... São várias coisas, Exato. né? Que a gente estava comentando esses dias, né? Que às vezes a pessoa deixa de fazer algumas coisas por causa do custo, né? Então, a gente tem que selecionar o que é o mais importante, né? Mas o ideal é que a gente conseguisse fazer fazer tudo junto. E a gente facilita também, né? Facilita do jeito que dá para poder fazer tudo que a gente pode. Um pouquinho de cada coisa lá, a gente chega a um objetivo mas final. Essa questão do valor, as pessoas, elas às vezes têm uma certa resistência, porque acham que fazer dieta é caro, ou procurar o profissional é mais caro, mas a gente consegue jogar um plano alimentar, assim como os tratamentos, dentro da realidade de cada um, né? Tem pessoas que têm menos condições, outras têm mais, tem gente que tem um tipo de consciência, tem gente que gosta de comprar coisas que vêm de fora. Então, tu trabalha com o que dá, com o que tem. E assim, ó, na maioria dos casos, o gasto mensal se torna menor. Porque daí tu não compra em excesso. E assim, a comida saudável... ela é mais em conta do que as besteirinhas que a gente compra por aí, né? Com certeza. Então, é questão da opção, é uma questão por de onde opção. eu vou. E daí Esse lado eu vou puxar para poder pôr naquele outro lado lá, para poder fazer uma satisfação maior, porque isso daí vai além, né, só do tratamento estético. Eu sei que agora é a época do verão e é isso que a gente bota o corpinho de fora e começa realmente a se preocupar com aquilo que a gente não estava vendo muito no inverno, né? Sim. Mas vai muito além, né? Então, a gente tem toda essa questão do benefício inteiro de cabeça, corpo, né? Então, isso é importante para a autoestima. Então, eu tenho várias, depois agora de pandemia, principalmente, que eu estava comentando dessa questão da cabeça, da mente, que a gente ficou tão debilitada, assim, né? Tipo, de questão de cabeça nesses últimos anos. E eu vejo a mudança delas dentro da estética, né? Porque elas é um momento para elas, né? Ou para quem está lá. Então, aquilo aumenta muito a autoestima, assim, ajuda. Não, nesse momento eu tô me cuidando, eu tô fazendo isso aqui para mim, entendeu? E vindo de um ano bem difícil, tão difícil assim, né? Com aumento de peso, né? Ou daqui a pouco com alguma coisa que aconteceu, né? Que a gente passou. Então, se tornou pesado esse ano passado. Então, este momento é leve, né? Então, o momento de se cuidar, de pegar aquele momento para ti, fazer um tratamento, fazer um controle, né, na alimentação, para mudar isso também, porque também tem a ver, né, Tanara? Toda a questão da alimentação com a questão da mente, para ficar mais tranquila, mais disposta, né, que nem tu disse. Sabe que eu até tava comentando com um paciente essa semana sobre isso, porque assim, ó, não é para todo mundo, mas pra grande maioria, o comer demais e tarde da noite faz com que tu durma mal. E no outro dia tu acorda lesado, já acorda cansado. E daí tu entra num círculo vicioso, porque daí tu acorda cansado, daí tu não rende direito, daí e não se consegue tá no plano já é culpado ao mesmo tempo também. Não, e assim, e daí tu já tu entra numa rotina, né? Tu vai virando vício uma ali. bola de neve.
Então, essa questão, assim, da... Minha mãe, isso eu falo pra quase todo mundo. Desde pequenininha, minha mãe sempre foi muito natureba. E daí ela dizia assim, ó, comida viva vai te deixar viva. Comida morta vai te deixar morta. E naquele tempo a gente não entendia direito, mas é verdade. Quanto mais comida de verdade tu comer, quanto menos coisas industrializadas, quando tu souber respeitar a tua fome e saciedade... Isso te dá uma disposição, tu acorda feliz, tu consegue trabalhar, tipo, as coisas rendem mais rápido, né? E é uma satisfação. Isso vira uma satisfação, Vira, né? vira uma satisfação. A gente tá cuidando da gente, né? Entendeu? Aquilo ali diz, poxa, eu consegui, ontem eu fui em tal lugar e não saí da dieta, né? Ou não furei. Eu tenho certeza que tu deve receber várias mensagens, né? É uma satisfação, é de uma vitória, né? Não, e assim, ó, isso... A própria pessoa, ela percebe que isso influencia em outras relações da vida, né? Porque assim, quando tu consegue dizer não pra uma comida ou pra uma bebida, que tu te organizou pra aquilo, te programou pra aquilo, e tu consegue te vencer, tu te sente mais capaz de ti. Então, tu consegue num relacionamento te posicionar melhor. No teu trabalho, tu consegue te posicionar melhor. Então, assim, isso mexe na tua autoestima e em todas as outras áreas da vida... tu acaba vendo benefícios. É tudo interligado. Tu fica com poder, né? Poder de decisão. Poder de decisão. Um dia eu li que a pessoa que consegue decidir o que ela come e o que ela bebe, ela decide o resto tudo. Porque ela se sente muito mais empoderada de si. Da vida. E realmente fica, né? Não, e tem todo esse... A gente tava falando em termos de custo, né? Porque é caro isso, porque é caro aquilo. Tá, mas e quanto custa não ter saúde, né? Qual é o custo de tu não ter uma saúde? Né? O custo de tudo, não só o custo financeiro, né? É o benefício, né? Claro, também a gente tem aquelas pacientes que entram também na área da estética procurando alguma coisa que daqui a pouco não é só o tratamento estético que vai ajudar, né? Mas pelo menos a gente consegue dar uma amenizada naquele problema, né? Porque às vezes tem uma indicação cirúrgica, né? Daqui a pouco que vai um pouquinho além do que a gente consegue dentro de consultório, assim. Mas melhorando um pouco, muitas vezes até elas bem melhor. Desistem, né? Daqui a pouco de fazer uma cirurgia, ou outras não, né? Eu digo, não, é isso que eu quero, né? E passa, claro que tem indicação e Pelo menos ela toma uma atitude, né? Isso que é importante, tomar uma atitude, né? Mas elas normalmente consultam a gente, né, antes de fazer a cirurgia. É importante, assim, o olhar da estética, né, em si, como biomédica, uma opinião de o que tu acha, eu consigo chegar até onde eu quero, e lança aquela expectativa, né? Sim. E aí basta a gente ter que dizer, a realidade é esta, né? Então, temos dessa forma, tu vai ficar assim, né? Mesmo que a gente tenha que mensurar às cegas, né? O que pode acontecer com ela, porque também depende muito deles, né? Então, vai para casa a partir do momento que sai da estética, cabecinha em casa que domina. E é aquilo que a gente tá falando, é o conjunto de ações, né? Não adianta ela só fazer a parte estética, não fazer exercício, comer um monte de porcaria, não vai dar um resultado bom. Ainda que a gente tenha estudos que dizem que a gente, mesmo ganhando peso ou não controlando tanto a alimentação, a gente consiga ter essa perda de gordura em alguns tratamentos estéticos, a gente sabe que vai ser pobre, né? Então a gente precisa, sim, associar todas as armas que a gente tem, porque já é difícil a gente ter a perda de peso, principalmente gordura localizada, que às vezes a pessoa é magra, abdominal, né, em algum lugar específico, mas aquele outro lugar específico, tudo que ela engorda vai para aquele lugar. Exato, então pode emagrecer, pode perder o peso, pode, né, perder medidas em geral, mas aquela bendita gordurinha localizada fica ali, que aí entra o tratamento estético como coadjuvante, né, em todos os outros aspectos em gerais da vida. É verdade. E isso é bem, bem interessante, assim, para a cabeça das pessoas, como muda e como elas realmente se sentem mais dispostas. Tu tá me olhando, né? Tipo assim, ele tá me olhando porque já tá na hora do nosso intervalo, né? Tô falando demais? Não, é um assunto muito vasto, né? A gente pode abrir, assim, várias janelas para falar dele, né? A gente quase não gosta de falar, A gente quase não gosta de falar, né? Então, tudo ajuda, né, Valério? Mas então vamos pro nosso intervalo, porque na volta, Tanara, eu quero saber se existe alguma dieta milagrosa. Dieta da lua. Eu fazia muita dieta da lua quando era guria. Mas quando a gente é guria, a gente perde peso fácil, né? Eu perdi uns 2-3 quilos com a dieta da lua. Eixe. Eu quero a dieta do chocolate. Não, essa aí eu acho que vai ser difícil. Mas a gente volta já já.
Saúde volta já. Acústica e a hora certa. 7h30. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue 539-9947-9867 ou no 539-9974-1700 e também no 53999907853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 991602202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Bom, estamos de volta então. Você está com sintomas de Covid? Agende seu exame RT-PCR na MS Análises Clínicas. Ligue 539-9974-1700 ou 539-9990-7883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de Pelotas que entrega os resultados em até 12 horas. Agende seu exame ainda hoje. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área de saúde do Senac Camaquã. Aproveite, as matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande uma mensagem pelo WhatsApp para 99916-0202. Bom, aí voltando ao nosso assunto, né, Tanara? E aí, eu quero saber se existe dieta milagrosa e se a dieta da lua funciona. Não, na verdade, a dieta da lua, né? Que tu passa o dia inteiro tomando líquido. É verdade. Com certeza, se tu passar o dia inteiro tomando líquido, subir na balança no outro dia, tu vai ter perdido peso. Mas tu não perde gordura. Tu para de comer, logo tu vai urinar muitas mais vezes, né? Então, tu vai diminuir a retenção de líquido. Essa neura que as pessoas têm com a balança, que é algo que estraga muito, inclusive, os resultados, né? Porque a perda de peso, principalmente de gordura, ela é uma questão de constância. Então, assim, tu não perde do dia pra noite
Então, essas dietas milagrosas, elas não... Na verdade, não existe milagre, né? Existe foco, determinação e muita constância. Então, assim, milagre não existe. A gente tem, sim, vários tipos de dieta que são estratégias que a gente usa. Isso sim. Mas... E nem tudo cabe para todo mundo. Hoje em dia tem uma briga muito grande entre até os profissionais da nutrição mesmo, porque alguns defendem muito, tira carboidrato, põe muita proteína, tira proteína, faz jejum, não faz jejum, tira proteína animal, enfim. Cada um segue uma linha, né? Vários, cada um segue uma linha. E o que acontece? Eu sou da opinião de que existe uma dieta melhor, sim, mas considerando a individualidade bioquímica. Sim, para cada pessoa. Para cada pessoa. Então, para cada pessoa tem uma dieta melhor. Para algumas pessoas, melhor, sim. Tanto que assim, inclusive em alguns casos, a gente tem um resultado que nem os livros não explicam. Exemplo, para ganho de massa magra, é protocolo o uso de carboidrato, inclusive numa grande quantidade, que vai gerar energia, né? Então vai ter melhor recuperação de músculo, força e tudo mais. Eu tenho uma paciente que ela faz uma dieta low carb, ela usa bastante gordura de fonte vegetal e gorduras saudáveis. Ela trabalha bastante com a parte de proteína e ela tem um corpo lindo, maravilhoso. E ela não tem perda de massa muscular, ela não tem flacidez. Mas por quê? Porque o corpo dela responde muito bem a esse tipo de dieta. Então, assim, existe para cada tipo de paciente, né, uma dieta, um tipo de alimento que fica para alguns melhor, outros não tanto. E a questão de milagre, não existe. Infelizmente. Eu fiz por muito tempo, assim, o jejum, né? Porque realmente de manhã eu tenho muita dificuldade de comer. Então, qualquer coisa. Antigamente até comia, mas era sempre mal, né? Então, a partir do momento que eu decidi que eu não ia comer mal de manhã, eu não consegui comer mais nada de manhã. Tu faz o jejum intermitente. Assim, seguido, todos os dias. Sim. Hoje, não, né? Porque eu tô grávida. Hoje não dá. O baby sente fome. Eu cuido um pouquinho mais, mas eu ainda assim tenho dificuldade pela manhã, porque grávida ainda também eu tenho enjoo, né? De manhã. Então, realmente, eu tenho uma dificuldade um pouquinho ainda maior de comer. Mas aí já me esforço pela questão dos nutrientes, enfim, que eu preciso estar ali neste momento dividindo com 2, né? Mas o jejum, para mim, sempre funcionou muito bem por essa questão de eu não conseguir comer saudável pela manhã. Sabe que essa estratégia é bem interessante. Para alguns pacientes, a gente usa o jejum noturno. Que no caso, tipo, tu janta mais cedo. É que daí também isso, vai do horário que tu sente mais fome, sabe? Pra mim é isso, né? Eu faço... janto mais cedo e faço até no outro dia a hora que eu consigo. Quando eu consigo, se eu sinto fome, eu como, né? Então, se eu vejo que tá legal, aí eu já como. Mas tu sabe que, assim, ó, essa questão do jejum, a gente tem que cuidar o que quebra o jejum. Claro. Porque saudável, o que as pessoas pensam, tá? Eu já escutei. Quebrar com nada não dá, né? Tem que quebrar com Não, coisa. e assim, esses dias uma paciente me falou que ela tinha, acho que, ido numa galeteria. Ela foi numa galeteria, comeu demais, num domingo da meio-dia, então ela resolveu fazer jejum intermitente. Então, daí ela ficou sem comer até o outro dia de manhã. Não, isso não é jejum. Quando a gente usa essa estratégia, a gente tem os alimentos para quebra de jejum. Sim. Tanto que se tu for conversar com um paciente mais gordinho, assim, sabe? Ele janta, não toma café da manhã e chega para almoçar. Mas daí... E come um monte. E come um boi pela perna, né? Então, assim, a quebra de jejum, ela precisa ser feita com uma proteína de boa qualidade, carboidratos de boa qualidade e principalmente com as saladas, né? Sim. Então, assim, não adianta não tomar café da manhã e comer muito. O que vai ser que ao longo do dia isso perdure também, né? Não só com a quebra do jejum, mas, claro, neste momento mais importante, né? Para não fazer uma quebra tão, né? De um alimento ruim, até porque ali tu vai absorver melhor, né? Naquele momento, aquele momento ali é o que o teu corpo tá precisando, que o teu corpo tá pedindo, então se tu vai te alimentar mal, não adiantou, né? Então, o objetivo... Aí eu não passo fome. Aí é que tá. Assim, ó, se tu tem um apetite aumentado na parte da manhã e tu resolve fazer o jejum e daí tu não come,
tu passa mal. Não é nenhuma questão de queda de glicose, mas assim, tu fica com dor de cabeça, tu fica mal-humorado, tu perde a tua concentração, falta energia, daí tu chega pra almoçar, tu come de uma forma voraz. Então, assim, não é esse o objetivo. Sim. Tanto que, assim, não é pra todo mundo que serve o jejum. Para algumas pessoas, eu sei porque eu já tentei essa estratégia com vários. Então, tem pessoas que não respondem bem. Já tem gente que diz assim, ó, Tanara, eu fiquei sem comer, eu cheguei pra almoçar, comi um monte, daí de tarde eu tinha fome o tempo todo, tipo, não deu certo. O jejum, ele vai funcionar pra quem? O jantar cedo faz com que tu acorde no outro dia com um apetite muito menor, e daí quando tu vai comer, pouco já te sacia. Então, o jejum, ele vai funcionar pra quem tem essa percepção, pra quem consegue passar amanhã, né, no caso, e não e assim, o jejum a gente usa muito o horário da manhã, mas não precisa ser de manhã. O jejum, ele começa por 12 horas sem comer. Então, tem jejum de 12, de 14, 16. Vamos supor assim, se tu vai fazer de 14 e tu jantar às 6 da tarde, no outro dia às 8 da manhã, tu pode comer. Aí é tranquilo, né? Então, É assim, tranquilo. não precisa ser de manhã. A gente tá dando o exemplo da Michelle. Eu tenho a facilidade do pela manhã. Se eu fizer em outro horário, já Mas eu acho que a tenho maioria dificuldade. é de manhã, né? Porque daí tu porque janta cedo. Exato, tu tem não à sente, noite, né? Tu vai dormir. Tem à noite. E Eu daí, acho mais assim, tranquilo de fazer esse horário. E o que acontece? O jejum, o que ele tem que te trazer? Ele tem que te trazer uma disposição, ele tem que te trazer um comer pensando, sabe? Né? Aquela coisa voraz. E ele tem que te trazer uma sensação de saciedade ao longo do dia. Tu vai almoçar, tu te sente super saciado, daí tu chega ali pelas 4, 5 da tarde, daí tu sente um pouco de fome. Então, assim, eu já fiz em vários momentos da vida e eu sinto com essa estratégia isso, que a compulsão diminui, que essa voracidade diminui. E eu tive um tempo que eu fiz o jejum na parte da manhã, que nem tu comentou. E logo depois que meu filho nasceu, eu comecei a ter dificuldade de dormir bem, né? Isso não é por causa do jejum. Isso aí não é por causa do jejum. Não, mas é que daí assim, o que acontece? Não, isso era mudou. só pra ele. Não, quando eu voltei a tentar fazer, depois que ele nasceu e eu comecei a me adaptar com a nossa rotina e tal, eu comecei a tentar fazer o jejum de manhã de novo. Só que não deu certo, porque o fato de eu não dormir muito bem fazia com que na parte da manhã eu tivesse muita fome. Sim, tu gastasse muita energia e não fosse suficiente. E daí eu comecei a fazer o jejum noturno. Entendi. No sentido de que assim, ó, eu comecei a jantar tipo 5 e meia, tarde. 6 horas. Entendi. E no outro dia acordar e tomar café da manhã. E daí, nesse segundo momento, que eu mudei a questão dos horários, porque daí eu me adaptei ao que pra mim ficava melhor. Sim. Eu tive uma resposta tão boa quanto quando eu fiz na parte da manhã. Não, mas aí fez sentido porque tu fez as mesmas horas, né? Eu, pra mim, tenho maior dificuldade, porque ali essa parte de 5 horas, até porque também a rotina não permite, né? Então eu vou chegar em casa um pouco mais tarde pra poder me alimentar bem. Ainda. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Uma criança muda a gente tudo. pensa no depois, É né? isso Conforme aí. vai acontecendo. Michelle, me diz uma coisa, qual é o tratamento que é mais procurado, assim, é para rosto, é para flacidez, é para estria, é para gordura Agora localizada? a época gordura localizada, né? Então a época Mas o que? É no culote, pessoal... é no bumbum, é no Normalmente na barriga? Barriga é bem bastante a danada gente. da barriga. É, bastante gente. E a gente consegue ter uma resposta muito boa em abdômen, assim, é bem fácil, assim, a gente fazer o tratamento se a pessoa, obviamente, se ajuda, né? Então, essa questão da alimentação também, de pouco carboidrato, né? É importante para o tratamento estético também, porque quando a gente faz, eu sempre oriento, assim, que no dia que a gente vai fazer o tratamento estético, a gente evite um pouco mais de gorduras em geral, né? Para a gente poder metabolizar melhor essa gordura que a gente está trabalhando na clínica, né? Então, a gente facilita a remoção daquela gordura localizada e se teu corpo estiver em pleno funcionamento, obviamente vai ser mais efetivo o tratamento, né? A longo prazo. Então, essa questão da alimentação justamente no dia do tratamento estético, né? É super legal, super interessante. No dia e no dia após, né? Claro, que ainda tá metabolizando tudo aquilo ali. né? Mas eu digo mais assim, nessas horas ali, nesse dia que antecede ou pós, né? O tratamento daqui a pouco o ultrassom, que faz a quebra dessa gordura localizada, das enzimas, que vai fazer essa quebra, da criolipólise, que a gente orienta também a ingesta de muita água. Então, para o tratamento estético, a água é importantíssimo também. O funcionamento do corpo, ele precisa estar legal, né? Ele precisa estar bem. A gente tem várias contraindicações em geral,
que a gente precisa estar avaliando e vendo direitinho para ver o que a pessoa pode ou não pode fazer. E tem algumas contraindicações que o corpo não vai conseguir responder, né, aquele tratamento ali. Então, o corpo, quanto mais funcionamento, quanto melhor estiver funcionando, mais vai remover gordura, mais vai me ajudar, né? Eu faço o tratamento, ele mais vai remover A resposta dele é muito melhor. Muito mais efetiva. Quando né? o estado geral é bom, né? Exatamente. Então, os alimentos que não são tão bons, não são tão saudáveis, eles dificultam, eles lentificam, né, aquele corpo, não deixam eu remover aquela gordura comparado a quem faz uma alimentação mais saudável, se regra mais, aumenta o metabolismo fazendo uma atividade física, né? Então, a gente também tem essas enzimas que eu tinha comentado para aumento de metabolismo ou controle de ansiedade, que daqui a pouco auxilia um pouco mais nesse processo, nesses períodos que a pessoa tá, nesse período eu tô mais ansioso, me aconteceu alguma coisa, tô comendo, né? Então, a gente também tem essa arma, né? Que a gente consegue auxiliar com algum tipo de enzima para ajudar nessa saciedade também. Sim. Aumento de metabolismo, poxa, mas aí eu me cuido, mas realmente minha gordura é mais difícil, eu não consigo perder tanta gordura. Vamos pro ativador metabólico, né? Então, a gente faz as enzimas específicas para isso também. E a água, que é o que eu queria comentar, que é importantíssimo, né? Então, da gente fazer essa ingesta da água também junto com essa alimentação e todo o resto dos hábitos de vida, né? Saudáveis com a alimentação. Perna, celulite, culote, interno de coxa, né? Tem essas queixas também. Depende, varia de pessoa para pessoa, porque tem tipo flácido, mais gordinha, tem vários tipos né? de... vários shapes aí, né? E aí a gente tem que avaliar. Mas normalmente quem tem perna, entendeu? Então quem se incomoda com celulite é porque tem pernão e tem bundão, né? Então o tratamento é um pouquinho diferente já do que essa questão da gordura localizada, abdominal, flanco, costas, braço, né? Agora tá bem alta a papada, então o pessoal se incomoda bastante nessa questão da papadinha, né? Então a gente tem tratamento para isso também. E aí vai aparecendo no verão, que o pessoal vai botando a roupinha de mais curta, né? E vai observando o que não observava. É verdade. Mas o exercício físico, Tainara, eu já vi alguns nutricionistas não indicando o exercício físico no início do tratamento. Eu não sei se é porque a pessoa vai ganhar massa magra e ela vai achar que tá ganhando peso. Eu não entendi o objetivo. Tem sim. Não, tem gente... É porque, assim, o que acontece? Quando tu tá focado só no peso, né? No peso da balança, a partir do momento que tu começa a fazer atividade física, principalmente uma musculação, que vai trabalhar um ganho de massa, tu não vai ver, de repente, tanto resultado na balança, né? Mas tu vai notar uma diferença, principalmente nas tuas roupas, porque tu vai notar nas medidas. Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou apaixonada pela atividade física. Eu acho que ela entra como um complemento em todos os âmbitos da vida. Porque, assim, a partir do momento que tu te exercita, tu libera endorfina. Então, tu vai te sentir mais feliz, tu vai te sentir mais saudável, tu vai te sentir mais focado, tu vai te sentir melhor, sabe? Então, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. E hoje em dia a gente trabalha muito sentado. Então, a questão da atividade física não é tipo para queimar gordura apenas. É para trabalhar o emocional, é para trabalhar a parte de suporte. A questão de ansiedade também, né? Que comentou que a pessoa começa a ter a compulsão por comida porque ela é muito ansiosa às vezes, né? Com essa função de pandemia, de ficar em casa, as pessoas ficaram muito deprimidas, ficaram muito afetadas. Então, a atividade física, ela entra para te ajudar a dar a volta por cima, sabe? E, assim, é muito mais fácil tu chegar em casa depois de uma atividade física, tu não vai querer comer um X, não vai querer comer uma coisa muito gorda, sabe? Tu vai ter um foco muito maior. E sem questão, e assim, essa parte de anti-envelhecimento, né? A musculação, principalmente, isso vai fazer com que tu trabalhe todo o teu reforço muscular e tu envelheça de forma mais saudável. Sim, porque a gente perde músculo, né? E uma das coisas que as pessoas precisam pensar é que, assim, até hoje, muita gente acha que aeróbico leva ao emagrecimento. E não, o que leva ao emagrecimento é a musculação somado com o aeróbico, sim. Mas assim, a grosso modo, o aeróbico ele o aeróbico vai queimar o que tu comeu ontem em excesso. A musculação vai fazer com que a tua musculatura aumente e isso aumenta o teu metabolismo. Então assim, uma pessoa com metabolismo mais acelerado é uma pessoa que não engorda com tanta facilidade. Sim. Então... E é por isso que os homens têm mais facilidade para perder peso, porque eles têm mais músculo? Sim.
E daí isso tem relação com a parte hormonal, né? Que tá Ah, relacionado com a também, questão de testosterona. sim, sim. Por isso que o homem tem mais facilidade de ganho de massa magra, porque ele tem mais testosterona, ele tem mais força, né? E daí, complementando o que antes a Michelle estava falando, uma coisa interessante, quando a gente pensa em dieta, ou principalmente de emagrecimento, as pessoas acham que é só pegar um plano alimentar e já vai dar um super resultado. A parte ortomolecular, ela investiga muito o que pode estar atrapalhando com que os teus resultados não aconteçam como tu desejaria. Sim. Então, a gente tem aí também uma investigação do porquê que às vezes o paciente não consegue emagrecer. Tem gente que emagrece rápido no início, tem pessoas que precisam primeiro ajeitar a casinha para depois ter como resultado consecutivo o emagrecimento. Tá desorganizado a Tá parte desorganizado toda a parte dele. metabólica. Daí tem a questão de tireoide, tem a questão de algumas vitaminas, tem a questão de intestino, de toda a parte de neurotransmissores, né? A gente faz uma baita de uma anamnese, normalmente pede exames de sangue e tenta entender e desmistificar o que está acontecendo com aquele paciente para ele ter, então, o resultado que ele gostaria. Porque, assim, as pessoas têm essa noção de que nutricionista trabalha só emagrecimento ou ganho de massa magra. E, na verdade, na nutrição funcional e na ortomolecular vai muito mais além. É o funcionamento do corpo. É o todo, funcionamento né? do corpo como um todo. E o que funciona melhor com qual alimento, né? Também. Não, e daqui a pouco até para evitar certas doenças, né? Para ajustar a casinha, como a gente diz. Então, é bem importante, assim, a gente fazer uma avaliação e entrar a fundo de cada caso para saber dar uma dieta mais específica, né? E ter o resultado. Porque o paciente te procura, pelo menos para mim, a grande maioria acaba te procurando uma questão estética, mas acaba descobrindo várias outras alterações. Então, a gente vai tratando tudo isso. Doenças que ele nem sabia que tinha. Que nem sabia. E às vezes não é nem doença já instalada, mas são possíveis doenças. Porque hoje em Tem todo dia um histórico já familiar. tu tem histórico familiar, daí tu pega um exame de sangue, tem várias formas como tu vai analisar, sabe? É uma descompensação de algum ponto específico, né? De nutrientes, vitaminas em geral, que faz toda a diferença no final, né? E para mim também. É, no tratamento com certeza. estético no final também, da mesma forma. Então, todos os teus exames que vai sair de lá, né? E onde tu vai ajustar essa questão da ortomolecular e o que precisa de nutrientes, o que tá faltando, né? Alinha com o restante do tratamento estético. Porque se não funciona lá, aqui não vai funcionar também, né? E são coisas codependentes, né? São. Muito. E isso que é interessante. Eu acho interessantíssimo a gente agregar tudo que dá, né? Quando a gente tem um objetivo específico, né? Isso que tu falou da pandemia, que as pessoas começaram a querer entender mais sobre essa questão de vitaminas e tudo mais, porque elas tinham uma certa barreira, sabe? Um certo preconceito. Então, assim, ou trabalhar dentro do nível de normalidade. Eu vou dar o exemplo da vitamina D, tá? Mas assim, ela tá sempre em alta, Foi né? a queridinha do momento, né? Então, assim, dependendo do profissional que estiver analisando, o que vai dizer ali? Acima de 20 tá bom. E ela pode estar de 20 a 100. Daí tu pega um paciente com 22. Não, então tá bom. Dependendo pega ali... um com 50. Dependendo daí tu São todos acima de 20, né? São todas acima de 20. Só que daí, assim, tu pega um paciente com uma doença autoimune, tu pega uma gestante, tu pega alguém que tá tentando engravidar, ou tu pega alguém que tem um sintoma de cansaço, sabe? Tem alguma alteração metabólica. Tu tem que aumentar essa vitamina D. Sim. Então, estar dentro do normal tá muito longe... Pode ser que esteja muito longe de estar dentro do ideal. Tem algum parâmetro para se basear, mas isso é muito particular de cada paciente. Né? E esse entendimento mudou muito para agora, né? Porque antigamente isso não era muito bem falado, né? Até a gente estava conversando também com a Márcia antes. Antigamente a gente tinha outros hábitos, né? Então, inclusive até a gente citou o exemplo do cigarro, por exemplo, que antigamente se fumava em qualquer lugar, né? E era super normal, né? E era normal, natural, a gente saía, né, fedendo. E aí agora mudou muito. Eu acho que nessa época ali, dos meus 16 em diante, o pessoal procurou muito mais essa questão da atividade física, de se alimentar bem. Tudo, restaurante, festa. Tinha restaurante com, tipo, eu lembro quando eu era pequenininha que eu ficava assim, aquela pessoa fuma, porque dizia pra lá, vai os fumantes dentro de uma linha no chão, daqui pra cá é fumante, daqui pra cá não é fumante. E como se, né, não tivesse tudo dentro do mesmo ambiente. Sim, bebê do lado e criança, horrível, enfim, né, era assim, natural. E as coisas vão mudando tanto que hoje a gente acha um absurdo, que na época era natural, né.
Então, também entra essa parte de suplementação que vem mudando muito, bastante, assim, do pessoal tornar isso natural. Atividade física também, a prática de esporte, né? O quanto isso tá mais em alta, procura, né? tá fazendo Então, muito esporte. Eu saio para caminhar super cedo. Vem dessa época, assim, dos meus 16 meio para cima, assim, porque meu pai e minha mãe, por exemplo, não tem, né, esse hábito todo do esporte ou da atividade física. Porque talvez também, porque naquele tempo, vou pegar aí a geração dos 50, 60, e década de 50, 60, o pessoal se mexia muito mais, né? Nem também. todo mundo tinha carro, então o pessoal se movimentava. Também. Hoje, né, se tu não quiser te movimentar, tu não te movimenta. Tem tudo ao teu alcance, Mas né? E essa questão do conhecimento, eu acho que principalmente, né, do conhecimento de que a tua musculação é indicado para todo mundo. Antes a musculação era só quem os conceitos músculo, mudaram, né? Os conceitos mudaram. Não, vai para academia se tu quiser musculatura, se tu quiser hipertrofia. Ah, não, mas eu não quero, vou fazer um aeróbico. Então hoje mudou esse conceito. Não, Chega eu na academia, vou 2 vezes por semana e eu não quero ficar grande. Nossa, exato. Pra ficar grande. Tem que ser uma coisa bem light para não machucar. Então hoje mudou bastante, né? Essa questão aí de até inclusive da suplementação. E a vitamina D foi o boom, né? Foi. O pessoal começou a conhecer, né? A única coisa que dava pra dar uma melhorada ainda bastante é a questão da alimentação. Porque o cigarro, sim, as pessoas hoje têm preconceito. A bebida, as pessoas já têm mais consciência, mas a alimentação eu vejo que, assim, o público tá bem dividido. E tem um público que sim tá se cuidando. E daí não tem relação com questão nem escolar, nem com questão financeira, né? Mas assim, tem um público que sim, que tá procurando comer mais comida de verdade, que tá procurando, né, ter mais saúde. Mas tem muita gente optando... A gente tem que parar para pensar nessa parte do orgânico, né? Antigamente tudo era orgânico. Né? A gente pensava assim, era muito mais fácil a comida e era muito mais de verdade do que hoje em dia, né? Mas eu nem tô indo pro lado do orgânico, eu já tô falando até, eu nem tô indo tão longe, entendeu? Só no descascar ou abrir pacote. Isso aí, eu já tô assim, bem mais desembutidos ou picar. Porque assim, uma coisa que me preocupa muito são as crianças. Eu atendo essa parte materno-infantil e eu vejo que assim, hoje em dia a nossa vida tá muito corrida e as pessoas optam muito pela praticidade. Abrir uma latinha ou uma garrafinha de suco do que espremer uma fruta, né? Não, e é muito mais fácil tu passar numa padaria e pegar um lanche do que fazer alguma coisa em casa pra mandar pra escola, levar uma fruta. Pra ti fazer o teu filho aprender a comer fruta, tu também tem que comer, ou daqui a pouco tu tem que tirar aquele momento com ele, sentar, explicar, comer, fazer daquilo uma coisa mais lúdica. Sim. Então, assim, eu me preocupo muito com essa alimentação infantil, porque a gente traz de casa costumes que a gente leva pra vida adulta. E eu vejo que hoje em dia tem muita criancinha se alimentando muito mal e vai com certeza se tornar um paciente ou um adulto, não digo nem obeso, mas inflamado, com problema de saúde e tudo mais. É verdade. Sim, que não vai ter bons hábitos futuramente. Então eu acho que a área da alimentação, assim, as pessoas tinham que criar um pouco mais de consciência, sabe? Mais. Porque assim, a facilidade do fast food é, meu Deus, né? E fast food é bom, né? Vou combinar, né? É bem bom, né? E mesmo que tu peça algo mais saudável, ainda não é. Né? Não, mas não precisa deixar de comer. Só não precisa comer sempre. Aquilo que eu comento. Não precisa deixar de comer, só não precisa fazer sempre. Meninas, a gente está se encaminhando então pro finalzinho do programa e eu quero mandar um abraço aí aos ouvintes do Dão Ferreira, Pedro Araújo Lucena, Tereza Quevedo, Perivaldo Oliveira, Ângelo Marinho, Fábia Richter, Fábia, Ivo Rubi, que é o pessoal que estava ligado, que mandou mensagem para nós no WhatsApp, então eu agradeço bastante a participação de vocês. E aí eu queria que vocês fizessem um fechamento aí de alguma coisa que vocês queiram deixar, uma mensagem, alguma coisa assim. Hein, Michele? Eu quero agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, apesar de dar um nervosinho na gente, a gente fica feliz, né? Mas agora tá relaxada, né? Aí já ficava mais uma hora falando. Não, agora já tá tranquilo. Eu quero deixar o convite também, que amanhã a gente vai estar com um coquetel, né, de aniversário lá na clínica. A gente tá comemorando 1 ano aqui em Camaquã. Eu tenho clínica lá em Porto Alegre, e aí amanhã aqui de Camaquã é 1 ano, tá fazendo 1 ano. Então fica o convite para irem lá, dar uma olhadinha, conhecerem a clínica, né? E é isso, continuarem se cuidando, além do verão, né? Ficar bem e nessa constância o ano inteiro,
cuidando muito mais dessa questão de saúde, que no final das contas tudo vira a parte estética também, né? Claro, uma coisa está relacionada com a outra. Saúde e quem não estética está lado a lado, antes, né? pode ir lá que a gente dá um jeitinho também. Mais imediato, que também dá. Obrigada, é isso, Michele. muito obrigada, eu que agradeço, né? A gente não se conhecia, né? Agora já... Já vamos passar os contatos. É, isso aí. E o teu fechamento, então, Tanara? Bom, então eu agradecer, né? E me coloco à disposição para sempre que eu quiserem que eu venha aqui. Eu acho que o que eu tenho de conselho para dar para as pessoas é mais ou menos o que a Michele já comentou, sabe? Que a questão da alimentação, ela vai muito mais além da questão do peso, principalmente da questão da gente se sentir melhor, né? E pouco que tu faça já vai ser bastante a longo prazo. Então, tentar dormir um pouco mais cedo, dormir um pouco melhor, tomar mais água. É uma das coisas mais fáceis que todo mundo sabe que tem que fazer e tem uma grande dificuldade. E o somatório de várias coisinhas pequenas faz muita no diferença. Final, vai dar uma e tentar diferença enorme. descascar mais e desembalar menos. Sim. Eu vou te dizer que assim, se tu conseguir fazer um pouquinho disso, já vai ter as um grandes mudanças resultado. Começam pelas pequenas ações, né? E se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Isso, beleza, ótimo então. Então, se você perdeu as principais notícias do dia de hoje, fique bem informado. Acesse www.acusticafm.com.br. E esse programa, então, Tua Saúde de hoje, termina com o oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida, Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado, e Andresa Voloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima, então. Um bom final de semana para vocês. Grande beijo. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite. Já já a música tá de volta. Acústica 97. Acústica. Acústica e a hora certa. 8:01. O câncer de pele responde por 1/3 dos casos da doença e é o mais frequente no Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e a principal causa é exposição excessiva ao sol. Ao